Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos para mais uma aula de língua portuguesa. Estudaremos os modificadores de substantivos. Já estudou sobre este assunto? Não? É um assunto importantíssimo para compreender bem os textos e escrever melhor, hein? Preparado? Vamos lá para a nossa hora de aprender. Todo discurso constitui-se de várias informações que são adicionadas de acordo com a intenção comunicativa do emissor em relação ao seu receptor. Por isso, os substantivos dificilmente aparecem sozinhos. A presença das outras classes gramaticais se faz fundamental para isso, como se elas fossem os detalhes que completassem os vários sentidos possíveis do núcleo. Deixa eu te mostrar um exemplo. Temos aqui um substantivo, representado pela palavra provas. Lembre-se de que o substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos e etc. O substantivo provas pode receber várias outras informações como duas, três, as, suas, que ficariam duas provas, três provas, as provas e suas provas. E outras informações poderiam ser acrescentadas após o substantivo provas, como fáceis, difíceis, longas, cansativas. Logo ficaria provas fáceis, provas difíceis, provas longas e provas cansativas. Percebe que estas informações modificaram o substantivo provas? Ao usar os substantivos em um texto, estes se tornam a parte fundamental para o entendimento. Porém, quando usamos outras informações ao lado deles, estas informações, que são de outras classes gramaticais, podem determinar ou indeterminar, numerar, especificar e qualificar positiva e negativamente os substantivos. Iremos nos dedicar agora a duas classes gramaticais que fazem este papel de modificar o substantivo. Quem são eles? O artigo e o adjetivo. Leia comigo a seguinte frase: os dois melhores diretores de Hollywood produziram um divertido filme, Os Jovens Titãs em Ação. Quero destacar a palavra diretores. Analise as palavras que vêm antes dela. Temos os, dois e melhores. Quero que você analise a palavra os. Qual é a função dessa palavra? Você consegue responder? Se você respondeu que os determina quem são os diretores, acertou, pois é esta a função do artigo. Artigo tem a função de determinar ou definir o substantivo. E também indeterminar e indefinir um substantivo. Veja de que forma isso acontece. Um filme, umas garotas, os diretores e a garota.
Um, uns, uma e umas são chamados de artigos indefinidos. Pode ser qualquer filme, quaisquer garotas. Não há especificação ou determinação destes substantivos. Do outro lado, a, as, o e os são chamados de artigos definidos, pois eles determinam o substantivo, são os diretores, é a piada. Desse modo, ao determinar ou indeterminar o substantivo, o artigo age como modificador. Vamos voltar à frase anterior que vimos sobre diretores de Hollywood. O artigo que antecede a palavra diretores está determinando ou indeterminando? Consegue responder? Isso, determinando. Não é qualquer diretor, não são uns diretores, são os diretores. Já vimos que o artigo modifica o substantivo. Passemos agora para outro modificador, o adjetivo. Você sabe a função dele? Os adjetivos nos ajudam a transmitir exatamente as informações desejadas. Ajudam a enfatizar e descrever personagens, locais e situações. Vamos analisar uma imagem agora. Analise bem esta imagem. O espaço, as pessoas, as roupas, os móveis e os objetos. Todos estes elementos citados podem receber adjetivos. Vou dar alguns exemplos. Espaço escuro, ouvintes atenciosos, roupas simples, meninos negros, velas acesas. Escuro, atenciosos, simples, negros e acesas são descrições, ou seja, características dos seus respectivos substantivos. Compreendeu? Voltemos agora à frase que cita dois diretores. O substantivo que faremos referência é diretores. Já analisamos o artigo os. Vimos que ele determina o substantivo diretores. Agora, procure uma qualificação de diretores. Você consegue? Isso! A palavra que qualifica é o adjetivo melhores. Ao se usar esse adjetivo, o autor compara e qualifica os diretores entre os vários existentes. Aluno e aluna, é importante que você compreenda que saber sobre as classes gramaticais para que entenda melhor os textos que chegam a você. Existem palavras principais, que é o caso dos substantivos, mas existem outras que acrescentam mais informações detalhadas aos substantivos, de forma que os modificam. A presença dos modificadores, que é o caso do artigo e o adjetivo, é fundamental, pois eles funcionam como detalhes e complementam os sentidos dos substantivos. Depois de estudarmos modificadores de substantivos e os sentidos que eles produzem, que tal exercitar? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Marque a alternativa em que a palavra em destaque é adjetivo. Vamos ler as alternativas. Letra A. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Letra B. Naquele sítio, os visitantes comem muitos doces. Letra C. Uma velha atendeu-me
na porta. Letra D. Uma saia velha foi encontrada na rua. Tempo na tela para você responder a esta questão. Resposta. A resposta correta é a letra D. Veja, uma saia velha foi encontrada na rua. Verifique o comando da questão. Marque a alternativa em que a palavra em destaque é o adjetivo. A palavra em destaque aqui é velha. Velha é uma característica do substantivo saia. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Passemos agora para a atividade número 2. Observe a capa do livro, o Diário de Anne Frank. Identifique a alternativa em que consta o determinante do substantivo diário. Letra A, o. Letra B, de. Letra C, Anne. Letra D, Frank. Relógio na tela para você responder esta questão. A resposta correta é a letra A, o. Verifique o que a questão está pedindo. Identifique a alternativa em que consta o determinante do substantivo diário. Aprendemos na aula de hoje que a classe gramatical que determina substantivo é o artigo. Nós estamos vendo aí que a letra A é um artigo definido. O Diário de Anne Frank não é qualquer diário, é o. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Passemos agora para a atividade número 3. A classe gramatical que tem a função de qualificar positivamente ou negativamente. Vamos ler as alternativas. Letra A, substantivo. Letra B, artigo. Letra C, adjetivo. Ou a resposta correta é a letra D, numeral. Relógio na tela para você responder. A resposta correta é a letra C. A classe gramatical que tem a função de qualificar positivamente ou negativamente é a classe gramatical chamada adjetivo. Por isso, a resposta correta é a letra C. Depois das atividades feitas, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Estudamos na aula de hoje sobre modificadores de substantivos. Você percebeu que eles acrescentam informações aos respectivos substantivos. Isso faz com que textos fiquem mais ricos, interessantes e compreensíveis. 2 tipos de modificadores vimos por aqui: o artigo
e o adjetivo. O artigo tem a função de determinar ou definir o substantivo ou indeterminar e indefinir um substantivo. Se você não sabia disso, fique ligado neste conceito, porque existem os artigos definidos, que definem algo ou determinam. E o artigo indefinido é o contrário do artigo definido, pois o indefinido não especifica com precisão os substantivos. E, por último, temos o modificador chamado adjetivo, que tem a função de caracterizar o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado ou condição. Através desta imagem, podemos atribuir algumas características aos substantivos e, desse modo, funcionaram como detalhes, escuro, atenciosos e complementam os sentidos dos substantivos, como nos exemplos: espaço escuro, ouvintes atenciosos. Aluno e aluna. Existem outros modificadores de substantivos em nossa língua, mas veremos em nossa próxima aula. Deixa eu falar algo a você. Estamos dispostos a conhecer novas línguas, outras pessoas e países. Porém, compreender mais a nossa língua faz com que você interprete o mundo melhor. Por isso, a importância de estudar a forma como a nossa língua se estrutura é importante. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha conseguido compreender mais este assunto tão importante. Acredito no seu empenho e esforço. Tchau, tchau! Espero você aqui na nossa próxima aula.